GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 67, capítulo 3, Peculiaridades e Novas desvantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos de volta com mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Hoje nós vamos dar continuidade ao módulo básico Personagens e vamos falar sobre as peculiaridades. Uma peculiaridade é uma característica secundária que diferencia um personagem do outro. Ela tem um valor em pontos negativo, mas não é necessariamente uma desvantagem. Algo marcante, como por exemplo, a cobiça é uma característica, mas o personagem é do tipo que insiste em ser pago em ouro, isso é uma peculiaridade. O personagem pode ter até 5 peculiaridades, cada uma valendo menos 1 ponto. Dessa forma, ao adotar peculiaridades, o jogador dispõe de mais 5 pontos para gastar. Uma peculiaridade também pode ser recomprada mais tarde pelo mesmo valor, mas como regra isso não deve ser feito. As peculiaridades podem ter um custo irrisório, mas são muito importantes para tornar o personagem mais real. As peculiaridades podem ser físicas ou mentais. Essa distinção tem o mesmo significado atribuído às vantagens e desvantagens. Peculiaridades mentais. As peculiaridades mentais são características secundárias da personalidade. Elas representam um acordo entre o jogador e o mestre. Eu concordo em interpretar os defeitos desse personagem. Em troca, você concorda em me conceder alguns pontos adicionais. No entanto, o jogador realmente deve interpretá-las. Se, por exemplo, um jogador compra a característica aversão por lugares altos, mas o personagem sobe em árvores ou penhascos despreocupadamente sempre que isso for necessário, o mestre deve penalizá-lo por uma má atuação. Pontos perdidos dessa forma custam muito mais caro do que os pontos que o jogador ganhou com a peculiaridade. Portanto, não escolha nenhuma peculiaridade que não esteja interessado em interpretar. Isso não significa que o mestre deve ser inflexível no que se refere às peculiaridades mentais. Se acontecer alguma coisa que justifique uma alteração na personalidade do personagem, o jogador pode, com a permissão do mestre, trocá-la por outra. Ele pode também deixar 2 ou 3 peculiaridades em aberto ao criar o seu personagem para preenchê-las após algumas sessões de jogo. As peculiaridades mais interessantes costumam surgir do resultado da interpretação durante o jogo. Para se qualificar como peculiaridade mental, um traço de personalidade deve atender a um dos seguintes critérios. Eles devem, de vez em quando, exigir ações, comportamentos ou escolhas específicas da parte do personagem. Isso não precisa demorar horas ou ser especialmente conveniente, mas deve permitir algum nível de interpretação durante o jogo e não pode se qualificar como algo totalmente passivo. Ocasionalmente, elas devem impor ao personagem ou a um conjunto restrito de ações uma pequena penalidade. Negocie os efeitos no jogo com o mestre. É possível adquirir quase todas as desvantagens mentais mundanas como peculiaridades. Nesse caso, as regras dessas desvantagens devem ser usadas como diretrizes, mas os efeitos não podem ser tão graves. Por exemplo, se veste de preto não é uma peculiaridade válida, pois é totalmente passiva e não tem efeitos colaterais. Agora, se veste com roupas idênticas às de um necromante é uma peculiaridade plausível se o jogador e o mestre concordarem que ela impõe uma penalidade de menos 1 aos testes de reação de pessoas extremamente religiosas. Agora vamos falar numa pequena lista de peculiaridades, mas essa lista não é, de maneira nenhuma, a lista definitiva de todas as peculiaridades possíveis. O jogador é convidado a criar peculiaridades únicas para o seu personagem quando estiver fazendo a criação. Acomodado. O personagem pode adquirir esse efeito brando de indiferente, como uma peculiaridade. Nesse caso, ele ignora problemas que não o afetam diretamente. Antipático. Uma versão menos intensa de solitário. O personagem gosta de ficar sozinho e sempre prefere realizar ações individuais. Atento. O personagem tem o hábito de se focar em uma mesma tarefa até conseguir terminá-la. Ele recebe um bônus de mais 1 quando está trabalhando em uma tarefa longa, mas sofre uma penalidade de menos 3 para perceber qualquer interrupção importante. Aversões. O personagem pode escolher qualquer item da lista de fobias como uma mera aversão. Ele deve evitar esse objeto ou situações sempre que possível, embora isso não seja prejudicial como uma fobia seria. Aversões não precisam necessariamente vir da lista de fobias. Existe um mundo inteiro de coisas para não gostar. Cenouras, gatos, gravatas, violência, telefones, operadores de telemarketing, imposto de renda. Chauvinista. Um nível extremamente baixo de intolerância. O personagem está sempre ciente das diferenças entre os sexos, raças, mesmo que não reaja mal diante delas. Como resultado, é possível que indivíduos sensíveis sofram uma penalidade de menos 1 nos testes de reação em relação ao personagem. Código de honra. O personagem pode assumir um código de honra secundário como uma peculiaridade. Por exemplo, pode ser que ele insista a ser um cavaleiro diante de todas as mulheres, ou em persuadir os homens a não serem mais chauvinistas. Compreensivo. Um caso suave de indulgente. O personagem é capaz de perceber os sentimentos e motivações de outras pessoas e, se estiver certo, estará propenso a ajudá-las. Criativo. O personagem vive cheio de ideias e está mais do que disposto a compartilhá-las. É claro que elas podem não ser tão boas assim. Cuidadoso. Uma versão branda de covardia. O personagem é cuidadoso por natureza, está sempre atento ao perigo. Ele dedica tempo e dinheiro a preparativos antes de se envolver numa situação arriscada. Despretensioso.
uma forma branda de altruísmo. O personagem tende a ver as preocupações de outras pessoas ou grupos como prioridade e se esquece dele mesmo. Distraído, desatento e um nível de peculiaridade. O personagem se distrai com facilidade e não consegue completar projetos de longo prazo. Ele sofre uma penalidade de -1 quando faz testes para completar tarefas longas. Embotado, o personagem não chega a ser sem imaginação, mas tende a seguir apenas métodos testados e aprovados. Enxerido, uma versão suavizada de curiosidade. O personagem está sempre metendo o nariz onde não é chamado, o que de vez em quando pode resultar em uma pequena penalidade nos testes de reação. Fantasias. O personagem pode adquirir uma fantasia completamente trivial, como peculiaridade. Isso não afeta o comportamento normal do personagem e provavelmente não será notado por seus conhecidos. Ainda assim, é necessário que ele acredite em sua fantasia. Por exemplo, a Terra é plana. Isso aí é uma fantasia que está se tornando cada vez mais comum. O Pentágono controla os escoteiros e as lojas de alimentos naturais. Meias provocam doenças nos pés. Hábitos ou expressões. O personagem usa expressões como tende ou Cacilda com frequência e carrega uma moeda de prata que vive atirando para o ar, ou mesmo nunca se senta com as costas voltadas para a porta. Incompetente. O personagem incapaz de realizar uma determinada tarefa não consegue aprendê-la e seu valor pré-definido sofre uma penalidade adicional de -4. Ele não pode ser incompetente em uma única especialização. Por exemplo, uma pessoa incompetente com armas de fogo é incompetente com qualquer tipo de arma de fogo. O mestre pode proibir essa peculiaridade se a perícia for irrelevante para o personagem ou indiferente para a campanha. Marca registrada. Uma marca registrada em nível de peculiaridade não demora muito para ser criada, não pode ser usada para rastrear o personagem e pode ser ignorada quando não for conveniente. Mente aberta, uma forma trivial de xenofilia. O personagem se dá bem com outras raças, espécies ou aparências estranhas, raramente o incomodam. Mudança de personalidade. Consiste em um desdobramento de personalidade em nível de peculiaridade. O personagem sofre de uma desvantagem mental completa, mas somente em circunstâncias normalmente estarão sob controle dele. Por exemplo, briguento quando bebe demais, ou piromania quando faz a mágica criar fogo. Obsessões. O personagem pode adquirir uma obsessão quase racional e não particularmente incomum, como peculiaridade, a fim de representar um objetivo secundário. Por exemplo, obter dinheiro suficiente para comprar uma fazenda, ou barco, ou nave espacial, ou castelo. Orgulhoso. Funciona como egoísmo, mas em nível de peculiaridade. Sucesso individual, riqueza ou status social são coisas que têm muita importância para o personagem. PCs orgulhosos reagem com uma penalidade de -1 quando recebem ordens, insultos ou desprezo. Preferências. Se o personagem gosta de alguma coisa, ele deve procurá-la sempre que possível. Instrumentos, gatinhos, canivetes reluzentes, corujas de cerâmica, obras de arte, qualquer coisa serve. Isso não chega a ser uma compulsão, apenas um gosto. Simpático é uma versão suavizada de amigável. O personagem gosta de ter companhia e trabalha muito bem em grupo. Ele sempre prefere uma ação em grupo a uma ação solitária. Sonhador. O personagem sofre uma penalidade de -1 em qualquer tarefa extensa, pois tende a passar seu tempo pensando em uma maneira melhor de executá-la em vez de trabalhar. Vício menor. O personagem pode adquirir vício como uma peculiaridade se for viciado em uma droga que causa dependência psicológica, mas que, de acordo com as regras da desvantagem vício, tem um valor final de 0. Voto. Um voto trivial, por exemplo, nunca tomar bebidas alcoólicas, tratar todas as mulheres com cortesia ou doar 10% de sua renda à igreja é uma peculiaridade. Peculiaridades físicas. Essas peculiaridades consistem em desvantagens físicas moderadas ou raramente limitantes. Elas não requerem uma interpretação por parte do personagem, mas resultam em penalidades pequenas e específicas durante o jogo. Ao contrário das mentais, não é possível alterar as peculiaridades físicas. Na maioria das vezes, isso faria tão pouco sentido quanto trocar zarolho por maneta. Além disso, é necessário definir as peculiaridades físicas quando se cria o personagem. Não é permitido usá-las para preencher os espaços vazios da planilha depois do início da campanha. Características distintas. O personagem tem uma característica física, cabelo azul brilhante, por exemplo, que o torna diferente das outras pessoas. Isso resulta em uma penalidade de -1 nas perícias de face e sombra e um bônus de +1 nas tentativas de identificá-lo ou persegui-lo. Algumas características distintas podem se originar de outras desvantagens. Por exemplo, um albino, pessoas que não têm pigmentos naturais da pele, o que resulta em olhos rosas e pele e cabelos que vão desde o avermelhado até quase brancos. Também poderia ter fraqueza, luz do sol. Compare as características sobrenaturais e feições estranhas, que são coisas diferentes. Castrado ou assexuado. O personagem não tem os órgãos sexuais típicos de sua raça, gênero e faixa etária, ou talvez seja genuinamente assexuado, ou apenas se pareça com alguém que é de uma raça ou sexo em particular. Isso pode fazer com que ele tenha uma aparência diferente, estigma social ou feições estranhas em alguns cenários. No entanto, existem alguns benefícios menores. Ele é imune à sedução e nunca terá um filho por acidente. Isso é muito mais que uma simples esterilidade, que é uma característica que vale 0 pontos. Deficiências menores. O personagem pode adquirir a maioria das desvantagens físicas mundanas como peculiaridades. Por exemplo, ele pode ter uma versão menor de deficiência física para um joelho dolorido. As dificuldades raramente aparecem, mas são genuinamente incômodas quando fazem. Se o personagem tiver esse tipo de deficiência, o mestre pode impor uma penalidade de -1 nos testes de habilidade, atributo ou reação apropriados, nas situações em que sua condição afetaria o seu rendimento. Estômago sensível. O personagem sofre uma penalidade de -3 nos testes de HT para evitar doenças, normalmente na forma de redutores de atributos ou vômito, causadas por uma comida muito temperada, bebidas fortes, etc.
Fragilidade e aceleração. O personagem é suscetível aos efeitos nocivos da aceleração extrema e seus testes de HT para evitá-los sofrem uma penalidade de -3. Incapaz de flutuar. O personagem sempre afunda na água. Isso se aplica com mais frequência a máquinas, mas também pode afetar raças fictícias ou ser resultado de uma maldição. Intolerância ao álcool. Uma dose de bebida alcoólica surte efeito imediato no personagem. Ele fica intoxicado com muito mais rapidez que o normal e sofre uma penalidade de -2 em qualquer teste HT relacionado à bebida. Pernas tortas. O personagem tem pernas tortas. Isso não costuma afetar o deslocamento, mas ele sofre uma penalidade de -1 na perícia salto. Essa peculiaridade também pode resultar em uma penalidade de -1 nos testes de reação de pessoas que acham seu modo de andar engraçado. Ressacas terríveis. O personagem sofre de uma penalidade de -3, além de quaisquer outras penalidades atribuídas pelo mestre, no dia seguinte ao consumir muita bebida alcoólica. Acrescente 3 horas a duração de suas ressacas. Vício menor. O personagem pode adquirir um vício como uma peculiaridade se for viciado em uma droga que cause dependência psicológica, mas que, de acordo com as regras das desvantagens de vício, tem um valor final de 0. Novas desvantagens. O mestre tem toda a liberdade para desenvolver novas desvantagens. As diretrizes fornecidas em novas vantagens também se aplicam nesse caso, mas lembre-se que é muito mais fácil abusar das desvantagens do que das vantagens. Uma vantagem mal planejada pode se mostrar muito poderosa, mas ela custa pontos. Logo não virá de graça. Por outro lado, uma desvantagem que não impõe uma restrição ao personagem concede pontos, ou seja, virá de graça. Nunca se esqueça da regra de ouro ao criar uma desvantagem. Uma desvantagem que não limita o personagem não é uma desvantagem. Modificando desvantagens existentes. É possível transformar as desvantagens existentes em novas por meio dos mesmos processos recomendados para as vantagens: renomear, redefinir, combinar, modificar e aprimorar. Por exemplo, é possível combinar desvantagem modificada fraqueza, luz do sol, 1D, por cada 30 minutos, variável menos 40%, que custaria -9, com a peculiaridade de características distintas, e dar a elas o nome de albinismo, uma nova desvantagem do valor de -10 pontos. Contudo, alguns pontos adicionais devem ser levados em conta nesses casos. Algumas desvantagens existentes são essencialmente definidas pelo usuário. Essa propriedade as torna particularmente úteis para criar novas desvantagens. As características mais versáteis desse tipo são aversão, código de honra, compulsão, dependência, destino, dieta restrita, doutrinas religiosas, fanatismo, feições estranhas, fobias, fraqueza, hábitos detestáveis, ilusão, intolerância, manutenção, obsessão, repugnância, senso-dever, suporte de vida ampliado, vício, votos, vulnerabilidades. Quando estiver combinando várias desvantagens para criar desvantagens inéditas, lembre-se de que as vantagens também podem ser utilizadas, o que obviamente reduz o valor da desvantagem composta. Por exemplo, uma reputação positiva pode ser associada a uma característica que envolva uma boa personalidade, como honestidade ou senso do dever, que é considerada uma desvantagem no sistema de GURPS, pois restringe as ações do herói. Se essas limitações forem mais graves que o bônus da reação, a característica final será uma desvantagem. Por fim, quando se aplica limitações a uma desvantagem, é necessário lembrar que elas reduzem os pontos ganhos. Por exemplo, se você aplicar a limitação acesso no valor de -40% a uma desvantagem de -15 pontos, o resultado se torna uma desvantagem de -9 pontos. Algumas desvantagens apresentam ampliações especiais que aumentam seu valor, mas isso não acontece com muita frequência. Novos problemas. As diretrizes para criar desvantagens completamente novas também são semelhantes àquelas destinadas à criação de novas vantagens. 1. Penalidade de situações nos atributos. Considere que cada penalidade de -1 em um atributo vale -10 pontos para ST ou HT, ou -20 pontos para DX ou IQ. Depois lembre-se de reduzir o custo final para representar as circunstâncias limitadas às quais a penalidade se aplica. Por exemplo, suscetível a venenos, -2 pode causar uma penalidade de -2 na HT, custo básico de -20 pontos, mas o custo da desvantagem é reduzido a 40% do normal, porque ela só se aplica a testes para resistir a venenos, que são bastante comuns, mas ainda assim são considerados uma utilização específica da HT. O valor líquido da desvantagem é -8 pontos. Redutores nos testes de habilidade. Considere as penalidades sobre as perícias da mesma forma que a peculiaridade incompetente. Ela vale -1 ponto para cada -4 de penalidade contra uma perícia específica. Essas penalidades não têm a mesma simetria que os bônus sobre as perícias. Isso é intencional, pois reflete a realidade. A maioria dos jogadores escolhe as perícias para as quais seus personagens são preparados e ignora aquelas nas quais são ineptos. A penalidade de incompetente pode ser alterada para -3 ou -5 sem afetar demais o equilíbrio do jogo, mas deve ser aplicada em uma perícia razoavelmente comum para fazer valer pontos. Estabeleça o preço de uma penalidade geral para um grupo inteiro de perícias relacionadas exatamente da mesma forma que o faria para um talento, mas com o sinal de menos na frente do resultado. Isso transforma uma penalidade geral em uma desvantagem muito mais grave que uma penalidade específica a uma perícia, refletindo o fato de que é difícil lidar com essa incapacidade no uso de todas as perícias de uma categoria ampla e útil. Penalidades nos testes de reação. As penalidades de reação utilizam as regras de reputação, como já foi explicado para as novas vantagens. Esses modificadores não precisam de ser reputações verdadeiras, eles só
Eles podem se manifestar devido à aparência, uma aura sobrenatural, etc. Inabilidades singulares. Só é possível colocar um valor em desvantagens singulares por comparação. Procure desvantagens comparáveis e atribua um valor em ponto semelhante. Em seguida, ajuste-o se a nova desvantagem for mais ou menos limitante que a existente. Finalizando o custo. O custo final de uma desvantagem é igual à soma dos custos das partes que a compõem, modificados pela raridade conforme a percepção do mestre. Uma desvantagem rara às vezes vale mais pontos porque é menos tratável ou porque tem mais chance de causar choque ou repugnância no caso de um sucesso ruim no teste de reação. Segundo a mesma lógica, uma desvantagem comum pode valer menos pontos por ser facilmente evitada por meio de tecnologia ou porque suas ramificações sociais são abrandadas pela indiferença das outras pessoas. Em geral, o valor em pontos de uma desvantagem não é igual ao da vantagem oposta, com um sinal de menos na frente. Isso se dá principalmente ao fato de que a maioria das características em GURPS é assimétrica, estando mais próximas da norma humana do que dos heróis. Por exemplo, maneta representa uma desvantagem grave que vale menos 20 pontos, pois ter apenas um braço limita o uso de perícias. Por outro lado, braços adicionais custa apenas 10 pontos cada, pois essa característica raramente beneficia a maior parte das perícias. Também é importante considerar que existem muitas qualidades onde qualquer um dos extremos é uma desvantagem, como curiosidade, indiferente, ou uma vantagem, como audácia e bom senso. Então, estamos terminando por aqui mais esse episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando do nosso trabalho, compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus inimigos, com todas as pessoas que você acha que possam vir a gostar de ouvir um podcast narrado de regras de RPG. Para nos ajudar financeiramente, você pode nos ajudar em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. Então a gente termina essa semana por aqui e na próxima semana a gente se encontra aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.